Numa manhã de inverno em fevereiro de 1967, um fazendeiro do Missouri, nos Estados Unidos, teve um contato imediato com entidades muito estranhas, semelhantes a pinguins de cor verde. Em 14 de fevereiro de 1967, durante a manhã, Claude Edwards, de 64 anos, acordou para trabalhar na sua fazenda, perto da vila de Tuscumbia, no condado de Miller, no estado do Missouri. Enquanto o sol se levantava no horizonte, Edwards se agasalhou para enfrentar o dia frio, sem nunca imaginar que estava prestes a ter um encontro cara a cara com o desconhecido. Edwards era um homem simples e trabalhador do meio oeste, que não tinha interesse ou muito conhecimento com relação a alienígenas, discos voadores ou algo parecido. Então, enquanto caminhava pela encosta gelada e rochosa entre a sua casa e o celeiro, ele viu um estranho objeto pousado em um campo próximo. A princípio, ele pensou se tratar de um paraquedas. Edwards afirmou que, antes de ver esse objeto, a primeira coisa que notou foi que todo o seu gado que estava a leste dele olhava na mesma direção. Intrigado, o fazendeiro dirigiu seu olhar através de um bosque e ficou surpreso ao ver que descreveu como um enorme objeto verde acinzentado, semelhante a um cogumelo, que estava pousado no topo de um tubo circular no campo ao lado do seu celeiro. Sem pensar em nenhum impulso, Edwards foi andando em direção ao celeiro, mas sem tirar seus olhos do objeto. Ele entrou, soltou um balde de ração que estava carregando, saiu e trancou a porta. Com seu celeiro protegido, Edwards então se virou para o estranho objeto que estava pousado na sua fazenda e foi então que viu algo que nunca esqueceria. Um grupo de pequenas e estranhas criaturas que andavam apressadamente sob o objeto. Edwards estimou que estava a cerca de 21 metros das criaturas e dentro dessa distância havia 2 cercas de arame e algumas vacas. O fazendeiro não estava nada satisfeito com o fato de suas vacas estarem assustadas e da sua propriedade estar sendo invadida. Com uma mistura de curiosidade e adrenalina, Edward começou a caminhar em direção aos intrusos. Quando se aproximou das criaturas, elas começaram a se mexer de uma forma ainda mais agitada. Edwards mais tarde descreveria esses seres como tendo aproximadamente 1 metro de altura e uma pele verde acinzentada muito parecida com a da sua nave. Embora com base num desenho feito pelo mesmo, o tom de pele deles parecia ter um tom verde diferente. Também com base no desenho de Edwards, parece que esses seres não tinham mãos, ou que seus braços estavam se movendo tão rápido que o fazendeiro não conseguiu identificá-los. Ele também afirmou que essas criaturas usavam óculos de proteção, ou tinham grandes olhos pretos e largos, e que também tinham protuberâncias escuras onde deveriam estar seus narizes e bocas. Não ficou claro se Edwards acreditava ou não que essas protuberâncias eram uma parte natural das características físicas daqueles seres, algum tipo de aparelho de proteção ou possivelmente de respiração. Edwards observou maravilhado enquanto essas criaturas zumbiam para frente e para trás, diretamente abaixo do estranho objeto, com os braços balançando freneticamente ao lado do corpo. Mais tarde, ele afirmaria que eles se assemelhavam a pequenos pinguins verdes, sem pescoços visíveis. Edwards também afirmou que não conseguia discernir claramente que tipo de locomoção eles empregavam com as extremidades inferiores. Neste ponto, como qualquer homem comum que defende sua propriedade sem armas, ele pegou um par de pedras e se aproximou do objeto que, agora, ele estava convencido de ser um UFO. Na verdade, Edwards afirmaria mais tarde que sua intenção era usar as pedras para atirar no objeto e fazer furos em sua lateral para evitar que ele decolasse. Quando o fazendeiro chegou a 4,5 metros da nave e dos seus supostos tripulantes, ele foi repentinamente detido por algum tipo de campo de força. Ele afirmou que não conseguia ver nem sentir isso de forma material, mas que a pressão emitida pela barreira invisível era inconfundível. Foi então que Edwards teve sua primeira boa visão da nave silenciosa e brilhante. Mais tarde,
ele descreveria a superfície metálica do veículo como sendo lisa e sem emendas, chegando até a compará-la com seda brilhante. Ele estimou que o topo curvo da nave tinha cerca de 5,5 metros de diâmetro e quase 2,5 metros em seu cume. O tubo em forma de pilar que sustentava o objeto era evidentemente feito do mesmo material do topo abobadado e não era muito mais alto do que os seres abaixo dele. Edwards, perplexo, também conseguia identificar janelas ovais uniformemente espalhadas, com cerca de 30 centímetros de comprimento e 30 centímetros de distância entre elas, situadas ao redor da borda inferior da nave. O fazendeiro insistia que essas janelas não pareciam funcionar como tal, pois ele podia ver uma deslumbrante variedade de cores irradiando de cada uma delas. O objeto parecia apenas uma grande concha, com aparência verde acinzentada, e por baixo havia buracos oblongos onde as luzes saíam. Elas eram tão brilhantes que você não conseguia ver quando chegava lá em cima, como se uma roda de cores estivesse girando dentro da coisa, afirmou Edwards. Receoso, o fazendeiro recuou cerca de 3 metros e então atirou uma das pedras que havia colhido naquele objeto imóvel. A rocha ricocheteou silenciosamente na barreira imperceptível e caiu no chão. Ele então jogou sua segunda pedra, com mais força ainda, mas esta simplesmente pulou sobre o objeto, como uma pedra sobre a água, antes de pousar no campo atrás dele. Assim que ele atirou a segunda pedra, as criaturas verdes desapareceram rapidamente atrás do pilar que sustentava a embarcação, provavelmente em uma porta de acesso que não estava na visão do fazendeiro. Foi então que o estranho UFO se inclinou na sua direção não uma, mas 2 vezes. Na terceira, ele começou a subir silenciosamente. De acordo com Edwards, o UFO voou em direção ao céu a uma velocidade tremenda antes de se estabilizar e começar a seguir em direção a Saint Elizabeth, que fica a sudeste de Tuscumbia. O veículo desapareceu em poucos instantes, deixando para trás um fazendeiro confuso. A coisa toda levou mais de 5 minutos, talvez 10. Nunca vi nada parecido. Parecia uma seda brilhante ou algo assim. Não sei dizer. Eu diria se conseguisse acertá-lo com aquela pedra. Um detalhe que parece acrescentar um toque de veracidade a esse relato é o fato de que Claude Edwards era um homem que não ganharia nada ao admitir esse evento. De fato, quando o investigador Ted Phillips foi apresentado a Edwards por meio do seu irmão, o fazendeiro se recusou a dizer uma palavra sobre o incidente, até que Phillips prometeu protegê-lo sob anonimato, até a sua morte. Quando cheguei à fazenda que visitamos por vários minutos, ele ganhou a confiança de que eu não revelaria seu nome ou localização até sua morte. Ele não gostou de falar sobre o avistamento no início, mas ficou mais confortável enquanto discutíamos o clima e a agricultura. Pedi que ele revivesse o evento em tempo real e começamos na varanda da frente dele, de frente para o grande celeiro perto da área de desembarque, relatou Ted Phillips. O fato de Edwards nunca ter procurado por publicidade ou lucrar com sua estranha experiência levou muitos investigadores a concluir que não haveria motivação para que ele inventasse isso. Em apoio às afirmações de Edwards, está um estranho vestígio deixado no campo, onde o UFO pousou. Phillips, que chegou para entrevistar Edwards pouco depois dos eventos em questão, conseguiu fotografar os vestígios que este UFO deixou no campo, incluindo o local onde o pilar de suporte foi fincado. Quando cheguei ao local, os vestígios ainda eram bastante visíveis. Tinha 1 metro de diâmetro, em um círculo ligeiramente irregular, onde o pilar havia repousado. O solo estava extremamente desidratado em contraste com o solo circundante, contou Ted Phillips. Após o falecimento de Claude Edwards, em 26 de março de 1990, Doris Edwards Oehrich, a prima do fazendeiro, afirmou que ele certamente não era de contar essas histórias.